Quem já recebeu um feedback ruim do chefe sabe como isso é difícil. Você trabalha duro, se dedica todos os dias, dando o seu melhor e, de repente, numa conversa com a sua liderança, uma série de críticas e de questões são trazidas e aquelas insatisfações que a sua liderança carrega com relação ao seu trabalho e ao seu comportamento vêm à tona. Então você sai de um lugar de esperança, de expectativa, de pensamento de crescimento e entra num lugar de ansiedade, instabilidade e preocupação com relação ao futuro. Você sabe que tem seus compromissos, sabe que é difícil conseguir um bom emprego e uma conversa dessa te coloca num ponto de muita insegurança. Você não sabe mais o que esperar da empresa e muito menos o que esperar do seu chefe dali em diante. Oi pessoal, esse aqui é o Pra Quem Tem Chefe, um canal que fala sobre carreira, trabalho, desenvolvimento profissional e mundo corporativo. Meu nome é Bruno Pablo e nos últimos 30 anos eu construí uma carreira internacional como executivo. E hoje eu estou aqui para te ajudar a lidar com um feedback difícil, um feedback duro que o seu líder te deu no momento onde você queria crescer, de repente você se dá conta de que o seu líder não está tão satisfeito assim. Vem comigo que eu vou te ajudar a lidar com esse momento desafiador e sair dessa situação mais fortalecido do que você entrou. Mas antes de entrar no assunto, quero convidar vocês a se inscreverem no canal e seguir o Pra Quem Tem Chefe nas redes sociais. Os links estão aqui abaixo. E caso você queira conhecer meu histórico profissional completo, dá um pulinho na minha página no LinkedIn. Olha, independente da empresa ter um ciclo formal de feedback ou não, em algum momento o seu líder vai te trazer algum feedback. Positivo, que é fácil, todos nós gostamos, elogios, reconhecimento, mas às vezes a conversa também caminha para o outro lado. A conversa traz pontos de melhora, traz insatisfações, algumas questões técnicas podem ser trazidas ou, pior, questões comportamentais, às vezes até machucam um pouco. E se o líder não tiver a habilidade de trazer isso de uma maneira calma, empática, cuidadosa e principalmente respeitosa, você pode se sentir desrespeitada ou desrespeitado, injustiçado, pode sentir que a sua jornada na empresa não está valendo tanto assim a pena porque o seu esforço não está sendo visto e não está sendo reconhecido. Isso é muito comum. A gente não passa dessa sem receber algum tipo de feedback negativo dos nossos líderes. E o primeiro impulso, especialmente quando a forma que o líder traz não é tão bem trabalhada, quando isso traz aí alguma ansiedade adicional, porque veio de uma maneira meio agressiva, ou até fora de hora, você está passando por um problema pessoal fora do trabalho e não recebeu tão bem essa conversa, ou nem estava preparada para ter essa conversa, é importante que você não retruque esse feedback de imediato, independente do que tenha sido trazido. É claro, nosso primeiro impulso é rebater, falar não, não concordo, não é por aí, eu tenho uma visão diferente, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque antes de mais nada, as informações que são trazidas pelo líder, elas merecem reflexão, independente se são justas ou não, independente se são proporcionais ou não, e independente da forma como isso foi trazido. A reflexão é a nossa melhor ferramenta para lidar com um feedback difícil recebido de um chefe. Porque existe uma questão. Se o chefe traz um feedback com relação ao seu trabalho, existe uma questão aos olhos dele. Poxa, Bruno, mas eu trabalho tanto, trabalho tão bem, faço meu trabalho com tanta dedicação e qualidade, eu não tive nenhum tipo de apontamento negativo em relação ao que eu faço. Então pode ser que haja um problema de visibilidade. E o feedback pode trazer a percepção para você de que o seu líder não enxerga o valor do seu trabalho da forma como deveria. Mas qual é o caminho mais comum? E essa é a notícia difícil de dar. Na maior parte das vezes, o feedback, por pior que seja, ele traz aprendizados importantes, mesmo que a gente não concorde. Por isso que eu sou particularmente a favor de não rebater um feedback de imediato, entende? Para mim, o melhor ponto é receba o feedback, pratique a escuta ativa, ouça o que o seu líder tem a dizer com muito cuidado, anote, isso é muito importante. Alguns líderes podem até te dar isso por escrito, mas muitas vezes não. Eles até evitam porque, de alguma forma, né, isso traz um mal-estar e as pessoas podem usar isso como algum tipo de formalização. Então, muitas vezes o feedback é boca a boca. Então, vá para uma reunião de feedback preparada ou preparado, leva um caderno, anota os pontos que você tem ali, né, que foram recebidos do seu líder e não rebata de imediato. Nesse momento, a melhor estratégia é, tá bom, entendi, se não ficar claro, pergunte, olha, deixa eu entender um pouco melhor esse ponto aqui, porque acho que eu não compreendi tão bem o que você quis me dizer, e aí você anota tudo, e a resposta que você dá nesse momento para o seu líder, especialmente se for um feedback difícil, é, tá bom,
eu vou pensar, deixa eu processar, digerir, refletir sobre isso tudo e eu te trago enfim, eu faço comentários num outro momento, eu te trago um posicionamento, né? É, a maneira como eu vou lidar com isso tudo num segundo momento, mas evite retrucar, evite bater de frente, evite discordar, evite se posicionar naquele momento, porque se você faz isso, você perde uma importante oportunidade de reflexão. Ah, Bruno, eu quero rebater o feedback do meu líder e depois eu reflito. Veja, se você faz isso, se você rebate o feedback antes de refletir, pode ser que você vai rebater uma coisa que depois você vai até concordar. E sabe, às vezes, não é nem o caso de concordar ou não concordar. Às vezes é o caso de entender que o seu líder tem uma visão diferente da sua e dentro de um equilíbrio de forças, ele estando num papel de liderança e estando numa posição de maior poder, às vezes a gente tem que dançar conforme toca a música, né? Então você pode não concordar com uma postura ou concordar com algo que o seu líder te trouxe, mas é a maneira como ele quer trabalhar. E aí a gente tem uma escolha, seguir o protocolo, trabalhar do jeito que a pessoa pede ou não. Só que é importante saber também que quando você decide descartar um feedback, você acaba, por natureza, desconsiderando algo importante que foi trazido para você. E aquilo pode ser cobrado de novo. E uma das piores sinalizações que nós podemos dar para os nossos líderes é ter descartado um feedback. Porque dá uma sensação de relutância, de discordância, de rebeldia até, entende? Um líder gosta muito de um funcionário que traga ali reflexões em cima de um feedback e se comprometa com esse desenvolvimento. Sabe? Mesmo que às vezes a gente não concorde integralmente, mas faz algo para ceder a um pedido do líder, porque a gente quer ficar bem com o líder, por quê? Porque é o líder que te promove, né? É o líder que fala o seu nome nos corredores da empresa, é o líder que faz, ou pelo menos deveria fazer, marketing sobre o seu trabalho, sobre a sua performance. Então, não ter o líder como um aliado é um caminho perigoso. É um caminho, eu vou dizer, até solitário, porque quem tem a primeira camada de percepção do seu trabalho é o seu líder. Então, se o seu líder não compra o seu trabalho, não compra o seu comportamento, não compra o profissional ou a profissional que você é, a sua jornada fica muito mais difícil, porque é ele quem decide, na maior parte das vezes, sobre o seu futuro. E o que a pessoa pode fazer, se ela sentir que você é resistente aos feedbacks que ela está trazendo, é te colocar numa geladeira. Você não vai ser demitido, mas também não vai ser promovido. E vai ficar ali naquela situação de ostracismo, de esquecimento, até o dia em que você resolver sair ou que a empresa resolver tomar uma providência com relação a você. Então, a minha melhor recomendação, receba o feedback, anote tudo, processe isso de cabeça fria, num outro momento, não é para sair do trabalho e ir para o café e pensar sobre isso, não, não. Foca no seu dia, faz o que você tem que fazer, depois ir em casa, à noite, na academia, na rua, fazendo uma caminhada, num momento onde você possa, de fato, se dedicar a entender aquilo, digerir aquilo, avaliar o que foi trazido, refletir sem vitimismo e com muita, mas muita honestidade mesmo, se aquilo tem algum tipo de oportunidade, se aquela informação carrega algum tipo de utilidade para você. E mesmo que você não concorde 100%, veja o que é possível absorver. Porque às vezes um pequeno ajuste de conduta, um pequeno ajuste de comportamento vai te ajudar a ter uma imagem muito mais positiva diante do seu líder e com isso ele vai perceber que você está comprometida ou comprometido com uma mudança e vai de fato te ver de uma outra forma. Falar, olha, tem as suas falhas, tem as suas limitações, tem a sua personalidade, mas quer mudar. Está dedicada, está dedicado e por isso ele te dá um voto de confiança e até talvez mais oportunidades. Pessoal, se essa conversa está fazendo sentido para vocês, então deixem seu like, também se inscrevam no canal, assim vocês não perdem os próximos vídeos que vão ser interessantes como esse. E claro, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que precisam dessa ajuda, que vão se beneficiar desse conteúdo e que podem começar a reescrever a sua trajetória profissional dentro da empresa onde elas trabalham atualmente. Um ponto que a gente confunde muito é esforço com resultado. Às vezes você está dando o seu melhor, está fazendo o máximo que você pode, está se dedicando, muitas vezes não, mas enfim, a gente está tentando fazer o que é possível ali, lidando com as demandas da vida fora do trabalho, e a gente entrega para a empresa o melhor que a gente consegue, né? Tem momentos de altos e baixos. Então, a gente entende que o nosso empenho, que às vezes vem no nível máximo do que a gente consegue,
ele é talvez percebido pelo líder de uma outra forma. E a sua liderança ela demonstra algum tipo de insatisfação com a parte técnica, com a parte comportamental ou com qualquer coisa que seja. E aí vem uma sensação muito forte de injustiça. Pessoal, a gente tem que discernir muito o que é esperado do que a gente consegue entregar. A gente consegue entregar o nosso melhor quando a gente quer de fato fazer o nosso melhor, mas às vezes não é exatamente isso que a empresa espera e que o nosso líder espera. E às vezes até tem um outro ponto que é o seguinte: nós gastamos muita energia com uma coisa que não faz tanta diferença assim. Por isso, ouvir o feedback, e aí eu volto nesse ponto, a gente não pode carregar um vitimismo na hora de processar o que está sendo trazido, porque muitas vezes, eu diria que na maior parte das vezes, tem alguma utilidade, nem que seja um pedacinho, sabe? Para você entender o que é valor para sua liderança. Gente, o feedback é uma das melhores oportunidades para você realinhar a sua rota. É quando você vai saber o que está indo bem e o que não está, sabe? Se o seu plano é continuar na empresa, o feedback é essencial, porque ali você vai ouvir do seu chefe o que não está agradando e pode ajustar isso. Ah, mas eu não quero ficar aqui, não gosto desse trabalho, essa empresa ela não me reconhece, não me valoriza, eu nem estou aqui de coração, eu estou aqui provisoriamente, independente disso. Porque veja, aquilo que você lapidar dentro do seu emprego atual, você carrega para as próximas oportunidades, entende? Então, o feedback ele é crescimento profissional e pessoal, porque isso acaba extrapolando as portas da empresa, e você vai levar isso consigo, sabe? E se você, num próximo trabalho, não tiver uma liderança generosa que te traga feedbacks, que vai te cozinhando ali no dia a dia e vai ficando insatisfeita com as questões do seu dia a dia de trabalho e não te fala, você fica sem direcionamento. Depois, como é que você sabe se você está na trilha certa de crescimento, de promoção, ou se você está aí perigando ser demitida ou demitido? Entende? Então, não é sobre achar que faz o seu melhor e por isso você merece um feedback bom. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Não adianta ficar apegado a isso. Por quê? Porque isso não vai te levar a lugar nenhum. E você pode descobrir isso tarde demais. E quando eu falo tarde demais, eu não estou me referindo quando você for demitido. Eu estou me referindo daqui a 2, 3, 4, 5 anos, quando você achou que estava fazendo um belíssimo trabalho e continua no mesmo lugar. Em 5 anos, a gente constrói muita coisa, a gente cresce muito. Só que a gente cresce quando a gente reflete, muda e melhora, concordando ou não. Eu cansei de ouvir coisas dos meus líderes que eu achava que não era razoável. Mas no dia que eu abracei isso, eu falei, bom, já que é assim que a pessoa quer que eu faça, eu vou fazer. E fiz, e deu certo. Às vezes não, né? Óbvio, mas normalmente dá certo, porque você passa a entregar o que a pessoa pede. Ah, Bruno, mas eu já trabalho tanto, tô sem energia, tô sem vontade. Mas trabalhar certo está em linha com o que o seu líder espera. E ele vai te dizer o que ele espera no feedback. Ele não vai te dizer isso só no feedback bom, reconhecendo o que você fez, os seus méritos, os seus talentos, os seus momentos ali de conquista. O feedback bom ele é maravilhoso porque ele premia aquele gostinho saboroso de realização. Mas o que te faz crescer de verdade é o feedback construtivo. Muitas vezes ele não é construtivo, mas você separa o joio do trigo, pega a essência do que está sendo trazido para você, pega ali o ponto de ajuste e tenta de fato trabalhar em cima daquilo. Porque amanhã ou depois, quando você conseguir endereçar essas questões e melhorar nesse ponto que foi trazido, você começa a colher benefícios. E você passa a ser vista ou ser visto como uma pessoa que de fato quer crescer. E não se enganem, a empresa ela mantém nos seus quadros as pessoas em que ela vê potencial, entende? O crescimento dentro de uma empresa passa pela visão de potencial que você entrega para a empresa, não é nem só para o seu líder não, é para as pessoas que estão ao lado. Inclusive, quando você melhora a sua conduta e ajusta a maneira de trabalhar, outras pessoas de outros departamentos percebem e comentam entre si. Comentam com o seu líder. Nossa, fulano mudou a postura, estou vendo mais centrado, mais concentrada, mais focada nas reuniões. E aí ajuda, inclusive, a sua liderança a ter uma percepção de coisas que às vezes só o seu trabalho e só a sua dedicação não mostram. Então a opinião de outras pessoas, ela conta. As pessoas falam muito de jogo político. Ah, dentro das empresas tem que haver jogo político. Eu sou muito crítico a essa afirmação. Porque jogo político não é fazer
média com os outros e usar a falsidade para construir relações. Gente, jogo político é reputação. Reputação eu concordo. Você construir uma reputação de respeito, uma reputação de crescimento, de evolução, de potencial, isso não deixa de ser jogo político, no sentido que as pessoas passam a te ver com com outro olhar. Elas passam a te ver com outro nível de respeitabilidade, de maturidade, de senioridade. E esse tipo de reflexão vem em cima de feedbacks, que às vezes são indigestos, mas que são absolutamente necessários para a nossa jornada. Se você gosta desse tipo de assunto, então deixa aqui nos comentários quais assuntos vocês gostariam de ver nos próximos vídeos. Assim nós vamos abordar temas que são realmente úteis e relevantes para você dentro da sua trajetória profissional. Então, se vocês chegaram até aqui, o meu muito obrigado por ter assistido esse vídeo, consumido esse conteúdo. Espero de verdade que essas informações possam ser úteis para vocês, continuarem crescendo na carreira e trilhando a sua melhor trajetória profissional. Muito obrigado e até a próxima.